irmãs, estamos aqui reunidos na Igreja Santuário do Espírito Santo, nesta manhã de domingo. Chegamos ao momento da pregação da palavra e o tema de hoje chama-se A Filiação Divina. A Filiação Divina. Na primeira carta de João, no capítulo 3, de versículo 1 a 12, o apóstolo João escreveu: Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus, e nós somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu ao Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo aquele que espera nele, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo aquele que comete o pecado, pratica a iniquidade. Vós sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não continua pecando, e todo aquele que continua pecando mostra que não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é o diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus fica nele. É impossível que ele viva pecando, pois nasceu de Deus. Nisto se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também não é de Deus quem não ama o seu irmão. Pois esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, o apóstolo João nos escreveu palavras tão bonitas, falando sobre a filiação divina, aqueles que são verdadeiramente os filhos de Deus. E ele diz: Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Todo aquele que permanece nele não continua pecando, e todo aquele que continua pecando mostra que não ouviu nem o conhece. Irmãos queridos, todo aquele que permanece em Deus, que permanece no Senhor Jesus, não peca mais. E todo aquele que continua pecando mostra que não viu a Deus, não conhece, está afastado de Deus. O que pratica a justiça é justo, pois a palavra diz que o justo viverá pela fé.
assim como Ele é justo. Deus é justo, é o Deus da justiça. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Foi para isso, queridos irmãos, que o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus, se manifestou. Foi por isso que Ele veio à terra, para nos salvar da mão do maligno, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não vive em pecado, porque a semente de Deus fica nele. Todo aquele que recebe o Espírito Santo de Deus não vive mais em pecado, porque o Espírito Santo permanece nele. É impossível que ele viva pecando, pois nasceu de Deus, nasceu de novo, nasceu no Espírito, do Espírito. Nisso se revela quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também não é de Deus quem não ama o seu irmão. Eis a palavra que Jesus nos deu, que nos amemos uns aos outros. Irmãos queridos, quero finalizar a mensagem do apóstolo João dizendo que todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos feitos pela mão de Deus, através dos nossos pais. Mas os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros, são aqueles que, sendo pecadores, um dia recebeu a graça de nosso Senhor Jesus, o perdão de todas as suas faltas, seus pecados, a justificação e o batismo no Espírito Santo. Os batizados no Espírito Santo são de fato, verdadeiramente filhos de Deus. Por isso clamamos, Abba, Pai. Quem recebe o Espírito Santo não peca mais, porque é uma nova criatura, não é aquela criatura do passado. Ela mudou, ela se transformou. A partir desse momento, essa pessoa, ela passa a ser um adorador de Deus, um adorador de Jesus, servo do Senhor Jesus, cheio da unção, da presença do Espírito Santo. Esses são os verdadeiros. Os outros que foram criados por Deus podem ser filhos de Deus, mas precisam renunciar à sua vida humana, à sua vida carnal, dos seus pecados, ou por amor, ou pela dor. Aqueles que um dia, ou por amor, ou pela dor, receberam a graça divina de nosso Senhor Jesus, esse sim foi batizado e perdoado. O verdadeiro batismo. Caminhar com Deus todos os momentos, 24 horas por dia de nossa vida. Servir o Senhor com todo amor, com toda dignidade, com todo respeito e amar o seu próximo. Não adianta vocês também dizerem que estou cheio do Espírito Santo se vocês não amam o próximo. Como eu disse no passado, quem é o seu próximo? Jesus disse: seu próximo é aquele mais necessitado, que você não conhece.